Seja bem-vindo, ajuda a divulgar essa mensagem, ajuda que essa voz chegue a mais pessoas. Compartilhe, se inscreva, dê o seu joinha e comente. Obrigado. Mateus 28, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, e de dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia, e lá me verão. A história de Jesus é repleta de ações. Jesus nasce e os reis magos levam presente para ele. Jesus fica numa manjedoura porque ele está numa época de movimento ali e não tem vaga nos hotéis, nas hospedarias da época para Jesus. Ele fica numa manjedoura e ali ele nasce. Então esses reis magos, movidos pelo céu, levam presentes para Jesus, presentes que é dado a rei, sacerdote, né? Ao juiz dos juízes, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. E ali Jesus cresce um pouco e na volta desses reis magos que já tinham sido inquiridos pelo imperador daquela época ali, né? Que queria matar Jesus. Como os reis magos não voltam pelo mesmo caminho, que já tinham conversado com Herodes, e Herodes queria matar Jesus, porque sabia que tinha nascido o rei dos judeus. Como ele não volta, 2 anos depois, há um massacre das crianças, que é o grito de Raquel, né? O choro de Raquel, o pranto de Raquel pelos seus filhos, e matam a multidão. E antes dessa matança, José é avisado e foge para o Egito. E Jesus passa um tempo no Egito. E Jesus volta do Egito e, avisado por divina revelação em sonho, vai para a Galiléia e ali vai se cumprir a palavra que ele é o Jesus de Nazaré, vai viver em Nazaré. Então a vida de Jesus é de movimento. Jesus sai então do Egito, vai para Nazaré, e em Nazaré ele vai participar daquele censo e tal, quando ele volta a Jerusalém ali, e vai pregar ou discutir a palavra com os doutores daquela época, sendo uma criança. E dali para lá nós não sabemos muito da história de Jesus. Vamos ver a história de Jesus aos 30 anos, quando João Batista, seu primo, né, já está atraindo toda Israel para si com a mensagem de arrependimento e conserto com Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados, né, e sejam batizados para que eles sejam perdoados por Deus.
Então, Israel é atraída por João Batista e Jesus vai ser batizado. Jesus é batizado e ali vai começar o início do ministério de Jesus aos 30 anos de idade. Jesus, então, começa esse ministério angariando os seus discípulos e vai ter o primeiro milagre de Caná e depois nós vamos vendo muitos milagres, né? O ministério de Jesus, mais de um texto dele é de expulsão de demônios e curas. Então Jesus vai passar pelas sinagogas pregando nas ruas de Israel, Jerusalém, todas aquelas cidades, né? E estados que haviam por ali. Então Jesus vai trazendo uma mensagem revolucionária, uma mensagem de salvação, de libertação, de curas, de milagres, de arrependimento, de vida de verdade, de transformação. Então, o discípulo de Jesus, ele deve trazer a mesma mensagem. Nós vamos ver isso nessa ressurreição aqui, que quem vai continuar esse ministério são os seus discípulos. E aqueles que se tornarão discípulos dos discípulos de Jesus. E esse ministério vai chegar até nós. Mas naquela época onde todas as coisas eram proibidas, onde havia uma perseguição muito grande, onde falar, né, causava a morte, se não tinha liberdade de expressão, onde nós vamos ver os perigos, né, a morte de vários apóstolos, né, de tantos heróis da fé, a maioria foram mortos por causa do Evangelho. E assim nós vamos ver uma perseguição de mais de 1000 anos pela Igreja Católica, né, com a mortandade dos santos de Jesus, que foram milhões. Muitos dizem que chegaram de 50 a 100 milhões de mortos. E esse Evangelho vai chegar aí no século XVI, XVII, com uma revolução aí. Já havia outros revolucionários, né, tirando a mão da mão da Igreja Católica, vai surgir o protestantismo e vão surgir os movimentos evangélicos de hoje, vai surgir a Assembleia de Deus de hoje, né? Isso alguns anos para cá, uns 100 anos. E vai surgir muitos outros movimentos que vão trazer a propagação do Evangelho aqui para o Brasil, para a América Latina, e o Evangelho já tinha alcançado a Europa, né? Os Estados Unidos e vários lugares do mundo. Estou falando nesse momento de 500 anos para cá. E antigamente, aqueles apóstolos tinham levado o Evangelho por vários lugares, né, para a África, para a Europa, né, para a Ásia ali, e para o próprio lugar onde eles estavam, Turquia e etc. Mas o importante é, o Evangelho foi feito com movimento. O Evangelho foi feito com transformação. Quem eram os transformadores eram os evangélicos, os chamados de cristãos, eram os discípulos de Jesus. Hoje eu vejo uma situação complexa para nós. O converso, ele não tem muito poder de persuasão, porque a própria vida dele não é muito transformada. Existe transformação na área aí de pessoas que estão nas drogas, na prostituição, no sexo ilícito, pessoas que estão no crime, pessoas que estão numa vida de jogos, enterradas em vícios, e elas são transformadas, e esse aspecto da vida dela muitas vezes é transformado. E por essa transformação, essas pessoas testemunham, muitas vezes vivem até do testemunho, a vida inteira contando esses testemunhos. Nós vimos isso aí, muitos que saem de bruxarias e etc., muitas vezes ficam a vida inteira contando esses testemunhos. Mas a verdade é, o Evangelho veio para transformar a sua cosmovisão, é para tirar você do lugar que está, para ser uma pessoa atuante dentro da sociedade, para resplandecer a sua ideia. A mente de Cristo está na sua mente de tal maneira
que as pessoas vejam que as suas ideias são revolucionárias no sentido de transformar o mundo para o bem. Porque quando o mundo está perdido nas trevas, a luz é a revolução. Quando o mundo está perdido no ódio, o amor é a revolução. Quando o mundo está perdido no engano, a verdade é a revolução. Quando o mundo está perdido nas coisas fúteis, o útil é a revolução. Precisamos dar uma vida melhor às nossas igrejas. Eu e você, irmãos, precisamos transformar o mundo pela ação. Não podemos ficar no mundo do YouTube, do Facebook, do Instagram, do ChatGPT. Não podemos ficar... ChatGPT, né? Não podemos ficar na televisão, no rádio. Temos que transformar com os pés. Com os pés no sentido de andar, de visitar. Ide, tem o ide. O ide significa, é uma ordem, é um verbo que está no imperativo, que é para ir, que é para caminhar. Caminhar. Levar o evangelho. Mas através da palavra, a palavra verdadeira, através da cura e do milagre, e do testemunho, mas do testemunho verdadeiro. Quando a pessoa olhar para a sua vida, ela vai ver que a sua vida está no útil, que a sua vida está na santidade, está na consagração, mas é a consagração de um vaso usado por Deus. E não necessariamente um vaso que está no altar cantando, que está orando e curando, mas que está fazendo algo útil, sempre fazendo algo útil. Não está na procrastinação, não está engordando porque não anda, porque não caminha, mas porque você está fazendo algo útil, você está fazendo algo de caridade, você está visitando o enfermo, você está ajudando a sua comunidade, a sua congregação, onde você estiver, com uma ação útil. É necessário fazer o útil. Se você está no YouTube, se você está no Facebook, se você está no Instagram, você está fazendo algo útil. Algo de ponta para mostrar para as pessoas que você é de Deus, que você tem a mente de Cristo. Não estou mandando você ser um chato, não estou mandando você ser um fanático. Eu estou te alertando que você tem que procurar raciocinar como você pode ser mais útil para você mesmo, para a sua família, para a sua igreja, para a sua comunidade, para a sua cidade, para esse mundo, para essa geração. É isso que nós temos que pensar, porque a vida daqueles que foram heróis da fé, se você for estudar a biografia deles, você verá que eles são úteis. Mas para isso precisamos ter uma mente voltada para fazer algo útil. Que Jesus te abençoe. Jesus já ressuscitou. Ele já mora dentro daquele que é crente. O Espírito Santo já mora em você. Eu tenho certeza disso e não tenho dúvida alguma. Então é necessário que você ouça essa voz que grita no seu interior e ouça esse grito, esse gemido inexprimível do Espírito Santo que está no seu íntimo e comece a fazer esses gemidos se tornarem verdades, esses ecos, esses gritos no seu interior que são do Espírito Santo se transformar em atos de bondade, de salvação, de cura, atos úteis nessa sociedade. Obrigado por ouvir. Compartilhe, dá um joinha, inscreva-se nesse canal, divulga esse canal. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.